Olá, tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, sou o 14º promotor de justiça da comarca de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, e estou compartilhando um pouco do meu conhecimento sobre IA para que esse conhecimento se torne um cotidiano nas nossas promotorias. É importante que se diga que aqui não é um curso avançado, aqui é um curso bem iniciado, é para iniciar mesmo os primeiros conhecimentos que a gente aconselha aos colegas que estejam vendo aqui, se interessar, comprar algum livro sobre engenharia de prompt ou desenvolvendo através do uso ou até outro curso, se realmente entender necessário. Hoje nós vamos falar de uma importante característica da IA, que é os riscos, a ética e a responsabilidade com o uso da IA. Então, é muito importante que a gente saiba que a IA é um instrumento muito importante, mas ela é um meio, ele não é um fim, tá certo? Ela é um meio. Ela é uma aliada poderosa, mas não passa de um copiloto, tudo bem? Então, a gente tem que ter cuidado porque a IA ele tem sempre a gente tem que colocar sempre uma nota de desconfiança. Por quê? Como a gente aprendeu nas aulas anteriores, ele tem um padrão estatístico, né? Ele vai saber mais ou menos o que você escreveu de acordo com o contexto. Então, ele vai querer saber o que você quer pelo contexto. Então, ele não sabe, ele não entende, ele tenta prever através de probabilidades. Nisso daí pode haver o quê? Um risco de alucinação, que é exatamente o que a gente vai aprender aqui, a gente vem falando nas aulas anteriores. Por isso que nós temos que adotar a pedagogia da desconfiança prudente. Que é isso? O profissional do direito não pode ser um mero transcritor do que a IA produz. Não é um copiar, colar e colocar lá na nossa peça e entregar ao destinatário, seja o judiciário ou seja a questão administrativa. Nós temos que ser auditores do que a IA produz, checar e encaminhar. Ela reduz o tempo enormemente. Agora, ela não elimina o nosso trabalho. Por isso que nós temos que observar o que, a IA está fazendo. Então, ela deve atuar como um auditor cético, nós, e rigoroso, verificando cada fato, cada citação e cada argumento. Então, dentro da realidade do Ministério Público, nós temos algumas preocupações que estão sendo alvo de regulamentação. Então, temos a regulamentação e transmissibilidade. Então, normativas institucionais, como mencionado na resolução conjunta da Procuradoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, com a Corregedoria Geral, estabelece o quê? A supervisão humana e a avaliação do conteúdo dos atos praticados são intransferíveis em qualquer hipótese. Sempre deve ter a intervenção humana. Lá no CNJ, que não é nossa instituição, mas é um parâmetro muito forte, diz que o princípio da supervisão humana obrigatória e é o mais importante das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. Está lá contido na resolução 332 de 2020, atualizada pela resolução 615 de 2025. Então, a tecnologia jamais substitua o julgamento humano e que a revisão e validação pelos profissionais humanos seja uma etapa indispensável e indelegável. Também nós temos na nossa instituição, lá no Conselho Nacional do Ministério Público, a recomendação 1 de 2025, que enfatiza a necessidade de um ambiente de dados seguro, a avaliação de risco e o investimento na capacitação, alinhamento e inovação com as garantias fundamentais. Vamos logo saber uma coisa que deve estar todo mundo querendo saber. O que é alucinação, certo? Vamos aprender direitinho para a gente realmente evitar esse tipo de situação em qualquer dissabor que na nossa atividade ministerial com uso. Então, a alucinação é quando o nosso modelo de IA ele nos traz informações factualmente incorretas, falsas evidências,
adulteração de texto de lei, criação de jurisprudência, citação de autoridade legal inexistente. Ele é muito bem capaz de fazer isso. Olha, ele não troca nem de roupa para fazer isso daí, porque ele quer lhe agradar, ele tem muitas informações. Se tiver um prompt imperfeito ou tiver falta de informações, ele cria que ele quer lhe responder. Então, é importante que a gente tome algumas providências para mitigar, mas, logicamente, fica a observação inicial de que a gente não pode abrir mão da auditoria humana. Vamos continuar? Vamos aqui? Olha, trouxe aqui uma definição de alucinação. Ocorre quando a IA, na sua tentativa de prever o próximo token, nós aprendemos que é token, mais provável, inventa fatos, dados ou informações que não estão presentes nas fontes fornecidas. O modelo preenche a lacuna de forma criativa quando não possui informação factual. Origina-se da vasta base de treinamento. Nós também aprendemos como é que ela treina, como é que ela aprende. Certo? A existência da alucinação reforça um princípio inegociável. A IA é uma ferramenta de auxílio, não é um substituto para o julgamento humano. Né? Existem algumas estratégias para nós evitarmos alucinação? Com certeza. Existem algumas e nós vamos passar aqui para vocês. Ah, use ferramentas baseadas em fontes. Então, o que é que a gente aprendeu? Notebook LM. Então, é projetado para combater alucinação. Lembrar que o Notebook LM ele só faz nas fontes que você fornecer. Se você não fornecer, é, não tem como alucinar, porque ele só vai naquele. Se você não fornecer, por exemplo, uma, uma ferramenta de matemática, acho que nem ele vai responder questões matemáticas básicas, entendeu? Então, ele só vai naquilo que você colocar lá. Se você, por exemplo, botar uma fonte de um processo e perguntar quem é Jesus Cristo, ele não vai saber lhe informar, tá certo? Então, cada afirmação que ele faz é acompanhada de uma citação que remeta ao trecho exato do documento, onde a informação foi extraída, permitindo verificação imediata. A gente já mostrou na aula lá do Notebook LM. Aterre o modelo, forneça o máximo de conhecimento não parametrizado possível. Então, a gente aprendeu template, nós aprendemos que a gente pode usar modelo. Então, quanto mais documentos e fatos concretos você fornecer na janela de contexto, menos espaço a IA terá para inventar. Então, quando você, por exemplo, você pode fazer um estudo completo do seu processo no Notebook LM, transportar aquelas informações e aterrar, quer dizer, colocar no prompt, dizer, olha, utilize essas informações. Manuais de orientação em funcionar resolução em atos normativos, modelos e peças pode também servir de aterramento. Ou seja, você coloca lá e diz, use os conhecimentos constantes nessa documentação. Seja explícito no prompt. Veja e reveja nossa aula, leia e releia nossa aula sobre engenharia de prompt. Tem várias técnicas que vai fazer com que você evite qualquer tipo de alucinação. Evite, diminua, mitiga, mas sempre você nunca vai ter aquela garantia que não vai ter, certo? Então, você pode botar assim, um prompt. Baseie sua resposta exclusivamente nos documentos e fatos fornecidos. Não invente informação. Insira restrições. Nós aprendemos isso na aula de engenharia de prompt. Manda o modelo pensar antes de escrever. Isso aqui é muito importante. Você pode acrescentar nos seus prompts, ao invés de faça uma denúncia, tal, 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 diga, leia o inquérito policial, leia o inquérito civil público, colha todas as informações, crie um fundamento. Então você manda ele ler, ele pensar antes disso, organize, aí depois você diz, crie a denúncia. Depois que você deu todos os parâmetros, eu trouxe um exemplo aqui. Depois que você deu todos os parâmetros que ele deve olhar, pesquisar, aí você manda ele fazer a peça, a recomendação, a sanção civil pública, a razões de apelação, enfim. Então, o comando deve inicialmente mandar o modelo organizar as ideias, depois estruturar o raciocínio, só então gerar o texto. Então, tem duas fases. Primeiro, o pensar, que é o planejamento. Você manda a IA organizar as ideias,
checar se a tese jurídica faz sentido, ver onde a acusação e a defesa pode falhar. Aí depois executa, escreve, certo? Só depois ela te mostrou que entendeu o plano, você manda ela escrever o texto final. Eu trouxe um exemplo aqui para ficar bem claro. O prompt, ó, aqui já é um exemplo que você pode até usar. Instrução inicial: atue como assistente jurídico sênior do Ministério Público. Eu fornecerei os fatos do inquérito policial abaixo. Antes de redigir a peça final, siga rigorosamente as etapas de raciocínio a seguir. Primeira etapa: planejamento e lógica. Pensar. Analise Análise de tipicidade. Enquadre os fatos no Código Penal, verificando a autoria e materialidade. Linha lógica. Estrutura narrativa cronológica dos fatos, de forma que culmine logicamente em uma conclusão do crime. Análise de risco. Identifique pontos fracos na prova, depoimentos contraditórios e descreva como a acusação deve abordar isso para não gerar nulidade ou absorção futura. Estrutura peça. Esboço tópico que serão abordados na denúncia. Aí depois você entra com a redação, que é o escrever. Apenas após percorrer a etapa 1, inteiramente redige a denúncia criminal. O texto deve ser técnico e direto, coerente com a linha lógica traçada, sem excesso de juridiquês desnecessário, focando na clareza e na imputação, e você dá um prompt. Você dá um prompt, eu uso um manual de denúncia, enfim. Fatos do caso, insira aqui um resumo do boletim de ocorrência ou depoimentos que você pode extrair através do seu notebook LM. Eu trouxe aqui uma notícia para ilustrar, tá certo? Se tiver pequenininho, eu leio para vocês, não fique, como diz aqui no Nordeste, não fica afobado, não fica aperreado, tá certo? Aqui saiu no Globo. Quem quiser verificar, é importante que se diga, olha, aqui tem um QR Code, ó. Você aponta e pega o INTTO, mas eu vou ler aqui para vocês. Justiça do Paraná nega recurso feito por IA que inventou 43 jurisprudências. Veja o perigo. O juiz da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou um recurso apresentado pela defesa de um réu. Após constatar que o documento foi elaborado com auxílio da inteligência artificial, a ferramenta criou 43 jurisprudências inexistentes. Eu extraí alguns textos para ser bem objetivo. O relator destacou ainda que, entre as inconsistências, foram citados desembargadores que não existem na corte, como Fábio André Munhoz, João Augusto Simões, eles são nomes realmente pomposos, né? Além de processos com numeração claramente fixa, como 1, 2, 3, 4, dígito 5, 6, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, dígito 7 e 8. Então, as críticas à defesa, a, a, é, o juiz classificou o recurso como uma balbúrdia textual e diz que o advogado tem a obrigação de, no mínimo, revisar as peças feitas com o uso desta ferramenta. E assim segue, foram inúmeras as críticas, né? Então, o que é que a gente faz com a jurisprudência? Tem que ter cuidado. Jurisprudência tem que ter cuidado. Eu aconselho pedir para a IA não fazer citação de jurisprudência e você faz a pesquisa individual, mecânica, vamos dizer assim. Você mesmo vai lá e vai nos bancos de jurisprudência dos tribunais e obtém ela. Então, ao citar jurisprudência, você deve utilizar exclusivamente os julgados encontrados em arquivos da sua base de conhecimento. É muito comum a gente encontrar os tribunais que ele lança coletâneas. Você pode pegar esses PDFs que tem a coletânea e colocar como fonte de pesquisa. É proibido buscar jurisprudência em sua fonte de conhecimentos gerais se não encontrar um julgado pertinente nos arquivos fornecidos. Informe que não foi localizado julgado aplicável na base de dados. Por que isso aí acontece? Porque, olha, veja bem, a, a, a IA ela não tem acesso aos bancos de dados oficiais. Certo? Então ele não vai com a gente lá nos tribunais e pesquisa. Então a gente tem que fazer essa pesquisa. Ele vai numa camada muito superficial. Então, prompt revisor, chain of verification. Após o modelo geral rascunho,
o usuário aplica um segundo prompt instruindo a agir como um revisor fact-checking, identificando e transcrevendo a citação literal da fonte para cada afirmação, removendo o que não puder ser comprovado. Temperatura criativa para tarefas que exigem precisão factual, a temperatura, parâmetro de controle de criatividade da IA, deve ser ajustado para o valor mais baixo possível. Então, são outras estratégias que você pode usar para diminuir o risco de alucinação. Também você pode incluir um raciocínio passo a passo, change of thought. Então, incluir a instrução pense passo a passo, o raciocínio em etapas antes de fornecer a resposta final. Ajuda a IA a cometer menos erros ao externalizar sua lógica. Divisão de tarefas, também aprendemos na engenharia de prompt, em processo muito longo e complexo, o risco de alucinação aumenta. É recomendado dividir tarefas complexas em sequência de comandos mais simples para evitar sobrecarregar a janela de contexto. Portanto, que nós temos alguns princípios, nós estamos no serviço público, né? Estamos nos princípios éticos para o uso da IA, tá certo? Então, centralidade na pessoa humana, já que falamos aqui alguns documentos que expressa essa preocupação, transparência e explicabilidade. Você tem que mostrar como é que você conseguiu todo o processo, igualdade e não discriminação, não pode ser uma fonte de discriminação de qualquer tipo de, de origem, gênero, enfim, privacidade e proteção de dados, inovação responsável. Então, todos esses princípios é muito importante que nós tenhamos em mente para que façamos uma utilização positiva da IA. Nossas explicações ficam por aqui. Nós teremos apenas mais uma aula, é uma aula muito mais explanativa do que nós vimos. Praticamente os conhecimentos técnicos eles vão se circundar apenas essa essa aula aqui. Ademais, será apenas uma apresentação, um chamamento. Eu agradeço a atenção de todos e que Deus abençoe a todos.